Gente, e o jogo do Palmeiras hoje? O Palmeiras começa atrás do placar, um golaço do Matheus Felipe, uma bomba de fora da área no ângulo do Everton. E aí o Palmeiras no segundo tempo vira o jogo, entrada do Endrick, colocou fogo na partida, também teve a expulsão do Coelho por reclamação, né? E o Atlético Paranaense reclama de uma falta do Endrick. Eu sinceramente não vi, acho que o defensor do Atlético Paranaense acabou escorregando mesmo. Mas eu queria perguntar para vocês em relação a esse jogo do Palmeiras, que pode confirmar o título do Campeonato Brasileiro, dependendo dos resultados de Internacional e Corinthians. Piperno, Zé Manuel, Bruno Prado e Flávio. Você sabe, eu estava fazendo uma conta, a gente tá fazendo uns cálculos aqui antes de começar o programa. O Palmeiras foi agora 74, né? Se o Palmeiras entrar de férias hoje, o Palmeiras é campeão. Os outros dois não vão chegar a 74. Também acho isso. Não vão. Falei na transmissão do Zé Manuel com 71. Já acho que não vão chegar a 71. Eu também acho que não. Antes da rodada anterior, eu já fiz uma conta quando o Palmeiras empatou 2 jogos seguidos. Eu falei, se o Palmeiras não ganhar mais no campeonato, o Inter, para tirar o título, tinha que ganhar 5 de 6 jogos. O Inter teria que ganhar 5 de 6 jogos se o Palmeiras não vencesse nenhum jogo mais no campeonato. E empataria todos, assim, já que vinha de uma sequência de 2 empates. Pô, continuar empatando. Se empatar até o final, ele vai ser campeão do mesmo jeito. Eu acho que a motivação que sobra para o Inter, além, claro, de ser vice-campeão brasileiro, que não é algo de se jogar fora, né? Dá uma grana boa também. Aliás, e dá uma grana boa, e para o Inter seria até o segundo vice em 3 anos, então é carimbar a faixa do Palmeiras lá na última rodada no Beira-Rio. O Inter recebe o Palmeiras. É muito provável que o Palmeiras chegue invicto para esse jogo. O Palmeiras vai ter Fortaleza, América Mineiro e Cuiabá, né? Acho que dá para passar mais ou menos ileso por esses 3 jogos. Uma notícia para os caras do Inter. Quer dizer, o Palmeiras ser campeão, você vai botar todo mundo de férias e tal. Não vai. Sabe por quê? Não, sabe por quê? Porque o Dudu marcou casamento para depois do campeonato. Ele casa, eu acho que dia 16. E todo mundo vai no casamento. Então, já que os caras vão ficar por aí mesmo, então vamos jogar, pô. Já que vai não vai fazer igual do Grêmio ano passado, lá o Se os caras saírem de férias... Costa. Exatamente, Douglas Costa que marcou o casamento lá no dia, né? E agora com Copa do Mundo, né? O campeonato vai acabar mais cedo, não precisa você dar férias para voltar e se preparar para as competições do começo do ano. É claro que os caras podem até sair, mas eles vão ter que voltar, porque o casamento do Dudu, todo mundo vai, né? Todo mundo vai querer. Então tem essa coisa também. Vai, então o Inter para carimbar, vai carimbar o time todo, porque no último jogo, faltando 2, 3 dias para o casamento do Dudu, já vamos começar a comemorar no jogo. Ô Bruno Prado, durante o jogo, até por conta das circunstâncias, o Atlético Paranaense tirou o Palmeiras da final da Libertadores e a última derrota do Palmeiras no Campeonato Brasileiro aconteceu justamente para o Atlético Paranaense do Felipão, no Allianz Parque, né? O Atlético terminou o primeiro tempo vencendo por 1-0 e aí já gerou aquele debate. O Felipão aprendeu a forma de jogar do Abel Ferreira, dá para dizer isso? Qual a sua visão do jogo, Bruno? Não, acho que não tem, assim, o Atlético ganhou 2 vezes do Palmeiras, é verdade, né? O Palmeiras, tirando o jogo do Chelsea, ele perdeu 5 vezes no ano, só 2 para o Atlético, 2 para o São Paulo e 1 para o Ceará, né? Só 3 times ganharam do Palmeiras aqui na nossa temporada natural aqui, sem contar Mundial de Clubes. Só o Atlético Paranaense, o São Paulo e o Ceará ganharam do Palmeiras. Mas não, acho que não é uma coisa assim de que o Atlético aprendeu a jogar, o Felipão aprendeu a jogar contra o time do Palmeiras. O Atlético é um bom time mesmo, o Atlético vai disputar uma final de Libertadores sábado. E o primeiro tempo foi um jogo para 0-0, assim, foi um jogo bem ruim, né? Foi um jogo bem truncado, com pouca chance. E o Matheus Felipe acertou um chute absurdo, né? O zagueiro arriscou, meteu uma pancada no ângulo, né, totalmente inesperado. Ainda mais ele que não é um zagueiro muito técnico, não. Ele é um zagueiro até mais de força do que técnica, acertou um chute espetacular ali. Mas era um primeiro tempo para 0-0. Não teve, ninguém foi melhor que ninguém ali. E aí no segundo tempo o Palmeiras foi melhor, teve a expulsão. O Endrick foi fundamental para mexer no jogo, ele ajuda a mudar o jogo, ele dá uma vida nova ali para o ataque do Palmeiras, ele movimenta, pressiona, corre, ele é muito rápido, ele é muito forte. Então ele movimentou o ataque do Palmeiras e aí fez o gol, ficou com um a mais e as circunstâncias acabaram levando por uma vitória tranquila. Mas não, acho que assim, o Atlético é um time que é chato para todo mundo, né? Não é fácil ganhar do Atlético, apesar de que ele está num momento ruim. O Atlético, desde que classificou para a final da Libertadores, ele vem muito mal no Campeonato Brasileiro.
Mas dentro da normalidade, o Atlético Paranaense é um adversário difícil para qualquer time. E aí, Flávio Prado, essa vitória importante do Palmeiras, que pode ser campeão brasileiro, dependendo aí do resultado de Corinthians e Internacional. Tudo depende de Corinthians e Internacional amanhã, o Flávio Prado. Então, Pedro, até para ser justo, né? Fazer o jogo com o Zé Manuel, o jogo do Flamengo. Então a gente não viu o jogo, não vimos nada do jogo. Mas você conversa aqui, lê uma coisa e outra, e o Atlético jogou sem o time principal, e o natural é que o Palmeiras ganhasse o jogo mesmo, né? A motivação do Palmeiras estava muito em cima desse jogo, a motivação do Atlético está em cima do próximo sábado. Eu acho que ele vai fazer um jogo duro com o Flamengo, mas vai ser tão duro. Então, assim, vai ser uma coisa, eu não vou ficar surpreso se o Atlético Paranaense ganhar. Vai ser muito... É ruim decidir com o Filipão, gente. É ruim. É ruim. Então, acho que vai ser um jogo... Você acha que esses dois resultados não afetam em nada, né? Porque perdeu pro Bragantino e perdeu hoje pro Palmeiras de virada. Acho que não. É que perdeu mais, né? Sim, ele tá mal. Ele tá mal. É que o do Bragantino era o time titular, né? Quando ele se classificou, ele não jogou mais, praticamente. Ele caiu muito de produção. E o próprio Flamengo também começou a tirar o pé e tal. É que o Flamengo, ele tinha a Copa do Brasil. E ele tem um elenco maior. Agora, conhecendo o Filipão como a gente conhece, ele vai armar um fuzuê na cabeça dos caras até sábado. E o Atlético, ele tem uma grande vantagem. Ele é franco atirador. Se ele perder, pô, que maravilha. O ano passado foi campeão da Copa Sul-Americana e esse ano vice da Libertadores. E o Flamengo não, né? O Flamengo, ele ganhou a Copa do Brasil de uma maneira muito inferior ao que eu imaginava, pela diferença do time do Flamengo pelo Corinthians. Deveria ter vencido com mais tranquilidade, foi um sufoco, quase perdeu. Então o Flamengo está em débito com a torcida. Ele precisa ganhar a Libertadores. Então acho que essa pressão pode pesar um pouquinho. Então o Atlético hoje ele não jogou, ele não viu o jogo, de novo, tá? Estou falando psicologicamente dentro do que a gente imagina. O jogo era do Palmeiras, e o Palmeiras aproveitou. E essa coisa do Hendrick, que o Bruno estava falando do Hendrick, parecia quando a gente falava do Vinícius Júnior no Real Madrid, né? Que ele entrava e punha fogo no jogo. É mais ou menos por aí que está acontecendo com esse menino. Bom, a gente também vai falar aqui do Flamengo, que venceu o Santos com a Força B, mas foi um baita jogo lá no Maracanã, 5 gols, polêmica de arbitragem. Pode falar, Piperno. Não, em cima disso aí, Flávio, se o Flamengo ganhar a Libertadores, de 2018 para cá, Palmeiras e Flamengo vão ficar com 2 Libertadores, 2 Campeonatos Brasileiros e uma Copa do Brasil. 10 títulos grandes para 2 times. E, atenção, senhores. Não é por acaso. Atenção, senhores times. Você falou de quanto tempo? 2018 para cá. São 4 anos. 5 temporadas. Vai. Pode colocar pelo menos mais 5 pela frente. Vão ser os 2. O Atlético vai furar uma coisa ou outra, se ajeitar, a gente não sabe direito como é o que é o Atlético Mineiro, né? Mas são os 2 times ajeitados. Esses 2 times... E mais o Bragantino tem estrutura, mas tem uma molecada irresponsável, espero que eles consertem aquilo. Mas esses times profissionalizados, aí tem 2 situações, Piperno. Ou os outros tomam vergonha na cara e acompanham, ou eles vão deitar direto. Vai ficar 2 times aqui, o tal Barcelona e Real Madrid que se falava tanto. Vai ser assim, vai sobrar. Vai sobrar. Ou os caras viram profissionais, transformam em SAF, vendem, enfim... Sai esse modelo super arcaico de conselheiro, tal, a parte social interferir no time. Tal. Da carteirinha. Se não fizer isso, esse quadro que o Piperno pintou de 5 anos, pode jogar para mais 5, mais 10, vai embora, vai ser isso direto. O Atlético está falando muito em SAF, né? Tem um grupo, um fundo norte-americano de investimentos. Tomara. Com a venda de 50% e a permanência dos mecenas como sócios. Seria ótimo. Tomara que o City meta uma grana legal no Bahia, que a gente vire profissional. É que às vezes essa mudança leva um certo tempo. É que o Galo já está meio adiantado em termos de time, né? Não está funcionando, mas tem grandes jogadores. A gente não sabe como é que o Atlético é a grande decepção do ano, mas tem bons jogadores. E já também aqui no Canelada da Jovem Pan, entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Ele vai falar sobre os 2 gols marcados pelo Hendrick, os primeiros gols de Hendrick no profissional da equipe Alviverde, o jogador mais jovem a vestir a camisa do Palmeiras e também a marcar um gol com a camisa do Verdão, 16 anos, 3 meses, 4 dias, o novo fenômeno do futebol brasileiro. Que momento nós estamos presenciando. E Piperno, você gerou uma pequena discussão aqui no nosso chat, porque no seu primeiro comentário eu entendi o que você quis dizer
É claro que, assim, o Endrick tem tudo para ser um fenômeno e para mim vai marcar muitos gols, seleção brasileira, UEFA Champions League, mas você colocou Maradona e Endrick na mesma frase e aí teve gente aqui no chat que não gostou. O que você pode falar para essas pessoas? Atenção apenas por uma coincidência de data, no dia em que o genial Maradona, no mesmo 25 de outubro, em que o genial Diego Armando Maradona entrou em campo pela última vez, o candidato a fora de série, Endrick, fez 2 gols. Os seus primeiros gols como jogador profissional. Então eu estou falando de um gênio e de um candidato a fora de série. Curva. Um gênio que marcou história e um menino que vai, a partir de agora, construir a história dele. E a gente não sabe qual vai ser. E aquilo que eu perguntei para o Bruno, dá para dizer que o Felipão sabe a maneira do Palmeiras jogar, encontrou uma forma de parar esse Palmeiras do Abel Ferreira, tirou da semifinal da Copa Libertadores, também foi o time que venceu o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? A última derrota do Palmeiras no campeonato é para o Atlético Paranaense no Allianz Parque, hoje saiu derrotado, mas até o primeiro tempo vencia com o time B, Piperno. Mas foram jogos muito diferentes, inclusive os 2 que o Atlético venceu, né? Lá em Curitiba, foi um Palmeiras que começou o jogo, perdeu uma grande chance lá com o Flaco Lopes. Isso, inclusive, mexeu com o rapaz. O Atlético depois ganhou o jogo. E a partida aqui em São Paulo, também um jogo muito atípico. O Palmeiras finalizou 30 e tantas vezes, não fez nenhum gol, o que não é algo normal. Agora, eu chamo a atenção só para uma coisa. A vitória do Palmeiras hoje já saiu em Portugal. Palmeiras de Abel Ferreira vence o Atlético Paranaense e pode sagrar-se campeão no sofá. Pelo menos os portugueses andam do Jesus para cá muito atentos ao Campeonato Brasileiro. Inclusive, não sei se o termo é setorista, se o nome é setorista, mas eu percebo que na imprensa de Portugal existem alguns jornalistas especializados nisso, né? Os portugueses pelo mundo. E aí o Brasil... É claro, ali olha que tem, viu? Filial, hein? Olha que tem. É que, então, Portugal, ele não tem uma tradição. Ele vai formar essa tradição porque ele está com um trabalho que começou em 90, lá com o Manuel Sérgio, que o Mourinho foi aluno. Então, começou um trabalho extraordinário em 1990, quando eles têm como marco ganhar da seleção brasileira um sub-20. Sub-20. Né, com Figo, o Rui Costa, uma série de jogadores. E aí eles começam um trabalho extraordinário. Mas, rigorosamente, Portugal eles têm 2 Copas do Mundo que eles chegam nas semifinais com 2 brasileiros, com o Otto Glória e com o Filipão. Aí chega naquela semifinal, na final da Euro com o Filipão. 2004. E aí sim, agora aí ele ganha com um técnico mais ou menos, mas português. Ele muda de patamar, começa a revelar e tal. Aí começa um processo inverso. Eles levavam brasileiros lá para conseguir fazer alguma coisa. Começa a vir brasileiro aqui fazer sucesso, é meio que, né? É tipo assim, técnicos brasileiros foram contratados para dirigir time de futebol americano lá nos Estados Unidos, né? Fica meio esquisito. Você fala, tem uma coisa meio louca. Técnicos brasileiros dirigindo os times da NBA. Fica meio... Porque a gente, quando ganhava um time da NBA, era uma referência. De repente, a referência dirigida por técnicos portugueses, Flamengo campeão com português, o Abel, não é? Cria uma situação inédita. Então, eu imagino que o pessoal da mídia portuguesa está falando, caramba, uma coisa está acontecendo de forma diferente. Mas você vê como é que é um trabalho que você começa gradativamente. Todo esse pessoal passa por esse processo que começou lá atrás, na Universidade de Coimbra e na Universidade de Porto.